possam desenvolver e sejam valorizados. Um dos motivos que a gente escolheu o sistema socioeducativo para trabalhar foi o fato de que a gente sabe que no sistema socioeducativo estão as maiores violações. Embora no sistema de acolhimento institucional a gente saiba que também tem. Né? Mas aqui a coisa é delicada. Em determinadas localidades, especialmente o aspecto de superlotação, é alguma coisa muito preocupante, muito indigna, e que só quem vai lá e conhece sabe o que é isso. Sabe? É muito chocante entrar numa cela, né? Fala-se alojamento, mas não tem nada diferente de uma cela mesmo. Né? Primeiro suja, nojenta, às vezes com os lençóis, aquelas coisas penduradas, que seria para uma pessoa e tem 6. Né? Isso é chocante. Né? E a gente às vezes ouve falar relatos sobre atrocidades que se praticaram no nazismo, etc., na guerra, campos de concentração, e que se fez. E você vai lá e fala assim, puxa vida, na verdade isso está acontecendo aqui. Nós não podemos aceitar. Não podemos aceitar. E, embora seja uma tarefa eminentemente de responsabilidade do executivo, mas nós temos a fiscalização. E se nós não fiscalizarmos, nós não olharmos e ficarmos esperando outros fazerem isso, muitas vezes a coisa continua e vai continuando desse jeito. E quando você tem uma situação como essa de superlotação, é impossível realizar qualquer outra atividade pedagógica. Né? Quando muito eles fazem que tem um ensino formal, mesmo assim é 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, 2 horas por dia. Né? Então, essas situações são mais preocupantes e nessas a gente tem procurado recomendar, a gente tem recomendado, quando a situação está assim, até o fechamento da unidade. Mas assim, outro dia me perguntaram, mas como é que está no geral? No geral não é assim. Dizer, no geral a coisa funciona, no geral nós não temos essa situação é pontual. Eu diria, agora eu não fiz um levantamento, até eu precisava fazer. Quer dizer, de tudo que nós recomendamos de fechamento de unidade até agora, e das que nós recomendamos, quais já foram fechadas. Mas, sim, não passa, acho que, de 10 unidades no Brasil inteiro que nós tenhamos recomendado ao fechamento. Não passa. Deve ser alguma coisa em torno de 6 ou 7, 8. Então, não dá para você transformar isso numa realidade nacional. Isso é importante que se diga também. Porque senão passa-se como tudo é assim. E não é, na verdade. Eu acredito que o sistema socioeducativo, ele até vai, em comparação com o que estava há 5 ou 10 anos atrás, muito melhor. E tem havido um acréscimo de consciência. Né? Apesar das dificuldades que vêm de uma visão segregacionista, uma visão prisional, que a medida ela tem que ser punitiva, de vingança. Né? E é isso que atrapalha mais. Mas essa é uma visão antiga que ainda existe. Né? Em muitos lugares o sistema é permeado por essa visão, por parte de pessoas, ou até do próprio gestor, mas não é a regra. E é isso que impede, na verdade, o bom trabalho socioeducativo. Mas o problema maior é que essa visão ela também tem um embasamento na sociedade de modo geral. O cidadão, de modo geral, ele ainda muitas vezes tem essa visão de que o sistema não tem jeito, tem que trancar mesmo, tem que estar feliz, né? Porque não morreu, porque não foi morto pela polícia, porque o Estado está pagando comida, está dando tudo que precisa e tal, que não merecia, porque é bandido, etc. É uma visão que perde de perspectiva a noção de que a medida socioeducativa ela tem um fim. Ela tem prazo indeterminado, mas tem um limite. O limite é 3 anos. Né? E aí, esse adolescente vai voltar, como o preso também volta. Às vezes o preso tem uma situação até mais benéfica do que o próprio adolescente. Outra, né, coisa que é um mito que existe, né, de que o adolescente não é
não é punido, que o adolescente não sofre. Muitas vezes a internação ela acaba sendo pior para o adolescente do que seria a prática do crime equivalente já depois de adulto. Porque a pena é mais baixa, ou existem outros benefícios, o sujeito acaba solto. E o adolescente vai ficando, porque a pena, a medida é por tempo indeterminado, né? Nem todos os lugares fazem as reavaliações periódicas no tempo que deveriam. Ou a visão também daqueles que julgam ainda está muito voltada à questão da punição. Também, nós também temos isso dentro das nossas instituições, todas elas, né? Então a gente precisa trabalhar tudo isso. Vamos lá. Aqui eu já falei, 10% dos adolescentes entrevistados, visto todos os processos, pode passar. E quais, agora, objetivamente, alguns dos principais problemas que a gente tem verificado, né? Talvez alguns eu já mencionei aqui, mas vale a pena pontuar. Em relação ao executivo, em primeiro lugar, não são todos os estados, logicamente, tá? Mas em grande parte deles a gente ainda não viu uma política estadual em relação à medida socioeducativa que tenha sido realmente implementada, levada a efeito e que seja adequada àquilo que determina não só o Estatuto quanto ao SINASE, né, que é o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo. A questão da visão prisional e segregação, transferências de adolescentes sem critério ou mesmo conhecimento judiciário. Isso é preocupante, né? Porque o judiciário acaba não tendo controle, o processo de execução, muitas vezes o juiz do processo de execução não sabe nem sequer aonde está esse adolescente, não tem como acompanhar, na verdade, a sua execução. Essas transferências, muitas vezes elas são usadas de maneira sem nenhum critério, né? O adolescente está incomodando ali na unidade, ele está com um comportamento que desagrada, ou enfim, está com dificuldades no comportamento, eles não estão conseguindo conter o adolescente, ele é transferido, às vezes para uma unidade considerada pior, às vezes para um lugar mais distante, onde ele vai ficar mais distante da família, e o problema é que nós, judiciário, nem sempre estamos acompanhando e verificando isso, tá? E então nós precisamos ter uma postura ativa. Aqueles estados onde o controle, não existe um controle judicial ou um acompanhamento do judiciário a respeito dessas transferências, precisam exigir isso do executivo. Porque fora disso se abre a porta para uma série de violações. E a gente perde o controle da execução. A gente não tem como realizar essa execução da maneira correta, né? Carência de investimento em unidades, carência de investimento em medidas em meio aberto. Isso é uma outra questão que eu estava discutindo lá no seminário que teve da BMP, segunda e terça-feira, seminário regional da BMP. Eles fizeram um painel sobre a questão do SINASE, a realização, o cumprimento do SINASE e a existência a execução das medidas socioeducativas em meio aberto pelo Sistema Único da Assistência Social, SUAS, né? Que pelo Sistema Único esse atendimento ficou a cargo no nível da média, a proteção média ou complexidade média, pelos CREAS, né? E muitos locais ainda nem tem CREAS, quando tem, eles ainda não estão aparelhados, ou não são em número suficiente, e as medidas socioeducativas em meio aberto, nos locais onde elas não têm uma outra forma de serem executadas, como por convênios, né? Elas estão... a gente percebe uma carência muito grande, né? Carência essa que não deveria levar à aplicação de maior número de medidas de internação, mas que infelizmente leva. A gente sabe que, logicamente, o direito do adolescente receber a medida adequada à conduta que ele realizou, à sua condição pessoal. Então, ele deveria receber medida, se ele praticou X e a condição pessoal dele é Y, ele tinha que cumprir, vamos supor, internação. E se a condição dele é Z e ele praticou X, outra letra, ele deveria cumprir liberdade assistida. Ah, mas não tem liberdade assistida,
liberdade assistida não funciona, então não pode ficar por isso mesmo, então ele vai para a internação. E a gente sabe que, infelizmente, muitas vezes acontece, pela carência da medida em meio aberto, o número de internações acaba subindo. Apesar de que já existe uma consciência muito grande entre nós juízes da importância de se observar a excepcionalidade, a brevidade, etc, etc. Mas é algo que dificulta. Dificulta tanto no momento em que é aplicada a medida, quanto no momento de uma eventual progressão. A palavra de progressão a gente usa, na verdade não tem progressão, mas assim, às vezes pode ser que a internação termina na extinção do processo, ou às vezes pode ser que ele vai ser promovido ou progredido para uma medida em meio aberto. E se não tem, pode ser que ele acaba ficando mais tempo na internação do que precisaria se tivesse. Superlotação já falei, pode passar. Em relação ao judiciário, talvez o maior problema seja a ausência de uniformização de procedimentos. Parte das varas ou dos estados utiliza o sistema de guia de internação, que a nós nos parece o melhor, mais eficiente para cuidar da execução, uma execução autônoma, distinta do processo de conhecimento, e individual para cada adolescente. Outras comarcas ainda utilizam a execução nos próprios autos de conhecimento, como uma forma de evitar autuação, registro, autuação seria um novo trabalho, se prossegue nos mesmos autos na execução. E o grande problema disso é a desorganização, especialmente quando tem mais de um adolescente. Porque quando se faz isso de prosseguir na execução nos próprios autos de conhecimento, se é um adolescente, é uma coisa. Agora, tem muitas vezes que no ato infracional estão envolvidos 2, 3, 5 adolescentes. E aí como é que vai ser a execução? Acaba ficando dos 5 juntos. Então, se faz 5 execuções num autos únicos, o que gera uma desorganização tremenda, a possibilidade até de esquecimento do adolescente ali, como de fato existe, assim, em alguns locais uma desorganização de cartorária tal que o processo ele depende para a movimentação dele do envio dos relatórios, porque se a unidade eventualmente, por acaso, não mandar um relatório, o processo não vai ter um escaninho de prazo e um sistema de controle de prazos que permita que a própria unidade de jurisdição cobre a unidade de internação para o envio. Então, isso em alguns locais ainda acontece. E aí, quando tem essa mistura das execuções, fica uma desorganização tremenda. E outro aspecto é no próprio cerne mesmo da execução, porque o adolescente ele tem direito de cumprir essa execução de uma maneira individualizada. Ele tem que ter um plano individual de atendimento, a execução tem que ser voltada para ele, porque não existe fórmula mágica única que permita que a ressocialização ocorra assim, sem nenhuma particularização em relação àquele indivíduo. Ele precisa ser tratado de maneira única. E isso é impossível de acontecer se as execuções acontecem para 2 ou 3 adolescentes no mesmo processo. Outra questão é a indefinição de competência em relação a quem é o juiz competente para processar a execução. O estatuto ele tem uma redação que não definiu muito claramente. Ele pode ser interpretado de formas diferentes. Nós acreditamos que a melhor forma que o juízo correto para processar a execução é aquele que está mais próximo da unidade de internação, que está mais próximo do adolescente, que tem o poder de fiscalização em relação àquela unidade. Por vários aspectos. Primeiro, porque ele estando mais próximo, é claro que ele tem condições melhores para avaliar a forma como o adolescente vem cumprindo a sua medida. Outro aspecto também importante é que esse juiz é um juiz só. O que acontece quando vários juízes estão processando execuções em diferentes locais em relação a adolescentes que estão
numa unidade. Então, você tem, na mesma unidade, adolescentes que a execução deles é presidida por juízes diferentes. Então, juízes diferentes podem ter critérios diferentes. E aí, um adolescente, ele pode receber um benefício, estando na mesma condição que outro, que não vai receber, porque o critério do juiz da execução dele é diferente. Então, isso é um problema muito sério, porque os adolescentes eles acabam ficando desestimulados ao cumprimento da medida. Isso pode gerar conflitos dentro das unidades. E outra questão também que a gente tem visto são juízes, normalmente de comarcas que não têm unidade e que a própria comunidade local não quer o retorno desse adolescente. Então, a medida aplicada naqueles casos onde não tem unidade, ela tem um adicional, que é o fato de segregar o adolescente daquela comunidade. O adolescente, então, ele além de receber a internação, ele também vai ser segregado, ele vai ser afastado, vai ser deslocado para uma comarca mais ou menos distante, né? E aí, a preocupação é de se manter o controle a respeito da eventual liberação do adolescente na comarca onde tramitou o processo de conhecimento. Não, porque se eu mandar o processo, se a execução for do juiz onde o adolescente está, ele poderá ser liberado contra o meu entendimento. E aí o que ele faz? Às vezes mantém a execução ali mesmo, ou às vezes até remete uma precatória. E muitas dessas precatórias, elas têm uma cláusula que não tem previsão legal, que é uma cláusula de restrição de poderes. Você peça a precatória para cumprimento da execução com restrição de poderes. Quer dizer, para que mandou a precatória? Então, são diversas situações, né, que a gente tem procurado trabalhar e esperamos que possa haver em breve uma normatização que sirva para unificar. Nos locais onde a gente tem visitado e tem percebido esse tipo de situação, a gente tem recomendado, e vários tribunais locais, tribunais estaduais, já baixaram regulamentações disciplinando para evitar esse tipo de situação, tanto em relação ao cumprimento da execução, a forma de cumprimento da execução, quanto a atribuição para o processamento dessas execuções. O que mais nós temos aí? Como é que está meu tempo? Começou já faz 1h e pouco. É mesmo? Eu vou parar logo. O que nós temos mais? Falta de especialização de unidades judiciárias, então problema da falta de especialização, né? Cidades, às vezes, grandes, que comportariam já maior número de varas e que, infelizmente, a infância e juventude não tem a atenção, enfim, dentro do tribunal, né, aquele prestígio que seria suficiente para que houvesse unidades e juízes suficientes, funcionários suficientes, etc. A ausência de sistemas de informática específicas integrados com outros atores do sistema. Alguns estados já estão mais evoluídos em relação a isso, tem sistemas muito bons até, já chegando ao processo eletrônico. Outros estão completamente dissociados. Até posso dizer o estado de São Paulo, a execução de medida, ela ainda, muitas vezes, ela é processada de maneira... Está fora do sistema, ou manualmente, ou então com sistemas caseiros, né? Não existe um sistema próprio que facilite o controle de prazos e tudo isso. E, de forma geral, há pouca atenção que se dá para a capacitação específica de juízes e servidores nessa área, né? Logicamente que nós temos tido aqui alguns espaços importantes de discussão e qualificação, que são Fonajuve, ou esses momentos que nós temos aqui, mas era preciso que isso chegasse a todos os juízes, né? E alguns estados têm essa preocupação, outros nem tanto. Tá? Pode passar. Bom, então acho que já falei bastante do Justiça ao Jovem, a gente deve estar terminando um relatório final geral
espero, até no final desse ano. Eu vou falar um pouquinho rapidamente, que a gente está terminando, de algumas outras ações que a gente tem procurado fazer ou apoiar lá no CNJ. Né? Uma delas é o depoimento especial, está aqui o nosso grande expoente. Cadê o Dr. E? Dr. E aí. Eu acho que nós temos que fazer aqui uma referência ao Dr. E, que foi a pessoa que realmente acreditou nessa ideia, começou a batalhar por isso e até hoje acredita. Né? Todo lugar que eu vou está ele lá defendendo depoimento especial, e nós também porque colocar uma criança numa sala de audiência, aquele ambiente informal, para ser ouvida como testemunha ou vítima de violência ou abuso sexual, é uma coisa muito séria e que potencialmente gera uma revitimização. Né? Então, para nós que trabalhamos com isso no dia a dia, é algo perceptível, nem sempre é perceptível para outras pessoas, mesmo na nossa área. Né? E é difícil você tratar com uma questão que tenha novidade, né? Tem uma forma de trabalhar, tem que ter uma capacitação, você tem que ter um equipamento, espaço próprio. Então, isso significa mudanças. Mudanças geralmente trazem resistências, como é o caso do depoimento especial, tem resistências e algumas dificuldades na implementação. Diria que a questão dos equipamentos, financiamento de equipamento não seria um problema maior, a capacitação já é um problema mais delicado, mais complicado fazer as capacitações, mas também não é impeditivo. Né? Agora, as resistências que nós temos aí, institucionais, seja por parte de conselhos aí de psicologia, serviço social, ou mesmo algumas resistências que não são muito declaradas, né? dentro do sistema de justiça, também prejudicam. Né? Mas, apesar disso, já existem mais de 40 ou 50 salas de depoimento especial no Brasil, a maior parte delas lá no Rio Grande do Sul, até tendo em vista o grande apoio que o tribunal de lá dá para o depoimento especial, e alguns estados também já obtiveram medidas liminares ou sentenças que tiraram os efeitos de resoluções dos conselho de psicologia, especialmente serviço social, que estavam procurando impedir os profissionais, muito embora fosse desejo dos próprios profissionais realizar, mas que encontravam uma barreira institucional. Né? Então, essas barreiras elas estão sendo vencidas, nós temos procurado apoiar bastante. Já realizamos, em conjunto com a Childhood, 2 seminários. O Conselho Nacional de Justiça baixou uma recomendação no final do ano passado, recomendação 33, né, recomendando o depoimento especial, a criação de salas. E também temos apoiado a criação de materiais de capacitação. Pode passar. Também elaboramos aí uma campanha contra o crack, que é um problema da nossa sociedade, mas que nós no judiciário também estamos convivendo com ele diariamente, especialmente nas horas de infância, várias criminais e de execução criminal também. Né? E nós elaboramos essa cartilha em parceria com coordenadorias de infância e juventude dos estados, sob a direção da Coordenadoria da Infância e Juventude de São Paulo. Né? E essas cartilhas já foram distribuídas, os materiais de campanha foram veiculados rádio e TV, e também estão disponíveis sempre no site do CNJ. E a gente continua. A campanha começou em junho, 26 de junho, que foi Dia Internacional. 26 de junho é Dia Internacional de Combate às Drogas. Então foi esse dia que nós deflagramos a campanha. A parte de rádio e TV já não está mais, mas a gente continua sempre atento e articulando com outros órgãos aí para tratar da questão da droga, que é muito séria. Vamos lá. Autorizações de viagem eu não vou cansar mais vocês, já falei, pode passar. Programa Justiça na Escola tem a ver também com essa questão da articulação de rede e a ideia de que tem que ter uma integração entre a justiça e a educação. Né? Sistema de justiça e sistema de educação tem que atuar de maneira articulada. E esse é um elo fundamental na rede, né? Porque toda criança está ou deveria estar na escola. E ali acontecem, ou se pode verificar, grande parte dos problemas que acontecem com as crianças e adolescentes. E mais importante que isso, é ali que a gente tem um espaço maior para prevenção. Então, é importantíssimo que a gente esteja atuando em conjunto
para os temas que são comuns, né? A questão da violência, a gente fez a cartilha do bullying, agora está retornando. Enfim, é cíclico, né? A justiça restaurativa como um dos meios importantes de atuar com a violência nas escolas. A prevenção do uso de drogas, doenças sexualmente transmissíveis, é uma questão séria. Planejamento familiar, embora eu não escrevi aqui, eu acho que é um tema que nós precisamos tratar junto com as escolas, né? É tabu, tem resistências muito grandes na sociedade, mas acho que grande parte dos problemas da infância decorre de que no Brasil não existe, na verdade, não se leva, não é que não se leva a sério, é que existe uma opção por entender como a planejamento familiar como uma questão não tão importante, e é. E eu não digo o controle da natalidade, é importante, é muito diferente. O que eu digo é que tem que ter informação para as pessoas a respeito da planejamento familiar, né? A qualidade na educação é um tema que a gente também dá uma importância muito grande, porque é isso que fundamentalmente vai levar, no longo prazo, a diminuição ou resolução dos problemas da infância e juventude. É a qualidade na educação, é isso. Não tem mais nada. Então, esse é o projeto que a gente tem formulado no CNJ a esse respeito. A gente sempre tem procurado articular e incentivar a integração das instituições de justiça e educação. Pode passar. O que mais? Fazemos uma porção de coisa. Né? Nós temos a articulação institucional com o judiciário e outros órgãos de modo geral para tratar de problemas que vão surgindo, né? Acompanhamento, dentro disso está o acompanhamento de projetos legislativos que a gente tem também feito e, de modo geral, procurar a valorização da justiça da infância e juventude, né? Eu tenho atuado como juiz de infância já desde 99 e isso é uma coisa que eu realmente lamento, né? Ressinto, é que a justiça da infância e juventude ela tem muito pouco espaço, né? Por serem em menor número, os juízes da infância e juventude têm muito pouca força dentro das instituições, né? E acho que foi um grande avanço as coordenadorias de infância e juventude serem criadas, né? É preciso dar mais força para que elas sejam realmente, tenham a estrutura necessária para atuar e encontrem dentro dos seus tribunais o apoio. Nem todos têm, mas vários já estão conseguindo bastante resultado com as coordenadorias de infância e juventude. E acho que junto com isso vem a questão da especialização de varas e ampliação dos meios para que a justiça da infância e juventude possa atuar, né? Mas, logicamente, que dentro disso tudo, a consideração não é de que o único problema da infância e juventude é a falta de estrutura. Eu acho que a gente pode qualificar muito mais o nosso atendimento se a gente compreender melhor qual é a nossa função ou quais são as nossas funções enquanto juízes da infância e conseguimos articular com outros setores da sociedade dentro dessa ideia de rede para que nós não tenhamos que fazer o serviço que é, por exemplo, de assistência social ou de conselho tutelar. Isso é algo que acho que se a gente conseguisse fazer, já seria um grande ganho, né? Então, as duas coisas. Essa qualificação do nosso trabalho enquanto juízes que têm que decidir questões de verdade e não ficar só expedindo ofícios ou remetendo os autos MP, né? E também a atribuição de melhores meios para trabalhar. E especialmente aí eu digo aí as equipes técnicas. Acho que é muito importante que a gente esteja bem amparado por equipes técnicas de psicologia, serviço social e outros profissionais que possam contribuir para atuar nos processos, enfim, apoiando a nossa atuação enquanto jurisdição. Pessoal, tinha mais coisa para falar. Eu quero agradecer mais uma vez o Saraiva aqui e a Escola Nacional, enfim, a todos vocês por terem tido paciência de me aguentar aqui durante mais de uma hora.
e me colocar à disposição, né? E obrigado a todos. Agradecer ao doutor Daniel, que nos fez uma retrospectiva, né, da atuação do CNJ, com ênfase na área da infância. Eu vou passar, então, a palavra para a debatedora, a doutora Ana Paula Mota Costa. Fique à vontade, doutora. Muito obrigada. Em primeiro lugar, boa tarde a todos, todas. É um prazer estar aqui, dividindo essa mesa com o doutor Daniel, a doutora Brigitte. Também gostaria de agradecer o convite, meu amigo Saraiva em especial, mas de todos aqui. É um prazer poder conversar com vocês. E é nessa perspectiva que eu pretendo aqui me colocar à disposição. Eu trabalho há muitos anos nessa área dos direitos da criança e adolescente, em outras atividades que não a atividade de vocês, né? Atividade de gestão de políticas públicas, de conselhos, de organizações da sociedade civil, e sempre em toda essa trajetória eu tive a experiência de interlocução com os juízes da área da infância e da juventude. Então, desse lugar de trabalho, né, de construção da política pública na área da criança e adolescente, eu pude conviver nessa trajetória muito com a atividade de vocês, a qual, com certeza, eu sempre aprendi muito a respeitar, com diferenças individuais importantes, mas com um compromisso muito significativo, especialmente considerando esse universo restrito dentro do judiciário como um todo. O juiz da infância é um juiz diferente, e não porque é aquele juiz de menores lá antigo, mas porque é um juiz que tem um outro tipo de compromisso. Isso, com certeza, faz muito diferença no contexto do judiciário brasileiro. Hoje eu falo de um outro lugar, o lugar não mais de quem é gestor de política pública, como foi dito aqui, eu fui gestora estadual da área de execução de medidas, fui gestora municipal, mas há um tempo já que eu já estou, digamos, não estou cumprindo medida socioeducativa, né? Não estou cumprindo internação, como eu dizia, mas eu estou trabalhando na universidade, né? E na produção acadêmica sobre esse tema também nosso. E, então, continuo acompanhando as políticas públicas na área da infância, especialmente através da pesquisa e através de alunos, muitos trabalhos que estão sendo feitos nessa área, não só sobre as políticas públicas propriamente ditas, mas também sobre a atuação do judiciário, sobre o comportamento da jurisprudência, uma série de coisas que envolvem o nosso tema, né? E outra tarefa que eu faço, e que me faz estar próximo de alguma forma do que é a política nacional hoje, voltada para esta área, para a área da assistência social de forma mais específica, são consultorias que eu tenho realizado ao longo dos anos, especialmente para a Unesco, mas para a Unesco, para o PNUD, para o Unicef, né, como avaliação de trabalhos ou escrita de políticas públicas, e que tem me aproximado, feito eu ter contato com essa realidade. Hoje o tema, então, desse lugar de fala que eu me coloco à disposição. Talvez aqui o meu enfoque seja de debatedora específica, a partir da fala do Dr. Daniel, mas desde já me coloco à disposição qual o interesse, né, de nós discutirmos o tema da relação do judiciário com o poder público de modo geral. Pode ser que as coisas que eu vou abordar não sejam exatamente aquilo que interessa saber e discutir nesse tema hoje aqui. Bom, do ponto de vista, então, do que a gente pode discutir, o tema é muito abrangente. Então, a gente poderia discutir sobre judicialização de direitos sociais, a gente poderia discutir sobre fiscalização, atuação fiscalizatória do Poder Judiciário, a gente poderia discutir sobre a elaboração de políticas públicas a partir de decisões judiciais, as decisões individuais de garantias de direitos na área de direitos sociais, né, que são temas aí que estão em voga enfim, são tratados todos os dias pelo nosso sistema de justiça. Eu pensei em abordar com vocês na linha do que tratou o doutor Daniel aqui, ou seja, sobre o impasse problemático dessa nossa relação, né, que me parece que é o seguinte, não sei se vocês concordam.
Mas é um impasse de que a jurisdição na área dos direitos da criança e adolescente, ela depende da efetivação de um conjunto de direitos sociais de caráter fundamental, que estão postos desde o âmbito constitucional, e que depende a efetividade dos direitos da criança da efetividade desse conjunto de direitos. E, infelizmente, no que se refere a esse assunto, os direitos sociais, a atuação exclusiva, judicial, individualizada, ela não resolve o problema. Por quê? Porque outros fatores incidem sobre a efetividade desses direitos em sentido mais amplo. Então, fica lá o juiz decidindo caso a caso, decidindo a internação, decidindo a vaga hospitalar, decidindo o medicamento, decidindo a vaga da escola, né? Trabalhando no caso individual, quando o problema, muitas vezes, é mais amplo, porque diz respeito àqueles direitos individuais em si, mas também há uma ausência de efetivação de direitos num sentido da política pública como um todo, né? Então, do que eu aprendi aqui da fala do Dr. Daniel, o CNJ tem pensado também dessa forma, de forma mais ampla. A gente precisa sair um pouco do aspecto individual da jurisdição para pensar essa política pública de um outro lugar. E nesse sentido, do meu lugar lá, então, de gestora ou de pesquisadora, de professora, eu vejo que a gente precisa cada vez mais trabalhar com uma proposta, digamos assim, né? Uma proposição de um juiz diferente, né? Mais do que já é o juiz da infância e da juventude, diferente porque comprometido, já é, a gente precisa de um juiz engajado no contexto onde ele está inserido. E é isso que eu fiquei aqui pensando que faz a diferença, o que fez a diferença ao longo dos anos que eu fui trabalhando nessa área. Eu sempre pensei que a gente tinha que ter, do ponto de vista da execução das medidas socioeducativas, por exemplo, de internação, um contato diário, semanal com o juiz. Ou seja, o gestor precisa ter muita relação com o juiz. Ou com os juízes, no meu caso, que era uma questão de gestão estadual, né? Precisa ter um contato muito diário. Mas, para além disso, desse contato, dessa relação de proximidade, o juiz precisa ser um juiz envolvido, né? Um juiz desenclausurado. Do lugar da política pública, é esse outro juiz que a gente tem vontade de conviver. O que quer dizer isso, gente? Quer dizer que a legitimidade da intervenção, mesmo sobre a atuação do Poder Executivo, considerando toda a separação de poderes, considerando as competências diferentes que estão em questão, a legislação que está em questão, a legitimidade desta atuação e interlocução com o Poder Executivo está relacionada com o conhecimento da realidade, que passa por se aproximar da realidade, simplesmente sair do fórum, conhecer a cidade, como me contava o Saraiva, que conheceu aqui, um juiz aqui do nosso Distrito Federal, que foi lá passar um tempo lá com os adolescentes, dentro da internação, e outros tantos exemplos, conhecer os abrigos, conhecer as instituições, passar a entender qual é o efeito da sua decisão judicial, aonde vão parar aquelas pessoas, das quais ele decide, né? Esse pressuposto de contato com a realidade é um pressuposto essencial. Até porque as pessoas se referenciam, as pessoas que chegam ao judiciário para que as suas vidas sejam decididas, elas não necessariamente se referenciam no mesmo plano normativo que nós atuamos enquanto operadores do direito. As pessoas se referenciam em outros planos normativos que guiam as suas vidas, culturais, morais, sociais, jurídicos mesmo, do campo não de direito estatal, mas de outras formas de funcionamento na sociedade. Então, compreender de onde saem as pessoas, por que elas tomam as decisões que tomam, qual é o raciocínio que faz com que aquelas determinadas realidades de violação de direitos cheguem ao judiciário, é muito importante. Para além disso, né, da onde vem essa legitimidade que eu digo? Por exemplo, a gente já viveu experiências em que o judiciário e também o Ministério Público se engajaram na pesquisa, na compreensão efetiva, até mesmo na pesquisa, na parceria com universidades, na parceria com outras instituições, para compreender, por exemplo, qual é a prioridade
a ser instituída numa determinada política, e não simplesmente a sua visão individual lá do seu lugar de juiz, né? O Conselho Municipal dos Direitos, o Conselho Estadual dos Direitos, os conselhos tutelares, existem experiências e pessoas em outros lugares do sistema de direitos da criança e do adolescente que podem contribuir com a fundamentação de decisões mais coerentes. Então, me parece que esse engajamento, esse envolvimento na rede de atendimento, na realização de eventos de capacitação, na visita às pessoas, na pactuação de relações, nas medidas em meio fechado, nas medidas em meio aberto, no sistema de proteção, são essenciais para que a gente avance. Acho que tem muitos avanços no Brasil, mas ainda tem muita coisa para avançar e tem muita coisa que está estacionada há muito tempo, né? E para a gente promover esse tipo de avanço, a gente precisa de um juiz, entre outros, mas de juízes engajados, né? Uma outra coisa que eu penso que é importante a gente tratar, aqui no exemplo da fala do Dr. Daniel, é que existem, do ponto de vista, principalmente, eu diria, da política de assistência social, mas da educação, da saúde também, uma reclamação grande, conto para vocês, que eu escuto essa reclamação, que é a dos juízes acharem que os órgãos públicos estão a seu serviço. O que eu quero dizer com isso, né? Em vez da equipe técnica de suporte do judiciário lá ser ampliada e ser qualificada, o assistente social, às vezes, lá do CREAS, ou lá, que já tem poucos e que já tem restritas tarefas, muitas tarefas frente à sua demanda e ao seu tamanho, ou do abrigo, ou da medida socioeducativa, ele passa a atuar quase que como um suporte de perícia do juiz, para várias decisões. Eu penso que o problema disso, não sei o que vocês acham, mas eu penso que o problema disso está em dois âmbitos, né? Uma coisa é a gente entender que tem várias questões que são de âmbito social e não judicial, e que efetivamente estariam lá naquele campo social para serem resolvidas e não seriam tarefas da natureza do juiz, né? E a outra coisa é que, às vezes, a divisão efetiva de trabalho entre o que é o judiciário e quem é o gestor do órgão, a que aquelas pessoas estão subordinadas, essa relação não está azeitada, pelo menos pela minha experiência. Quando o gestor estabelece um determinado limite e se torna ele o interlocutor, quando o gestor da política pública, ele é que faz a interlocução e coloca à disposição, sim, a sua equipe de trabalho, porque tem que ser assim, a melhor funcionamento geral daquela relação que se estabelece, mas não é o juiz que é o gestor da política, há um avanço muito grande. Por quê? Porque se qualifica a possibilidade de um trabalho de maior planejamento, de maior organização, de melhor qualidade do ponto de vista lá da gestão da política pública. Então, o papel do juiz não me parece que é o de ser gestor do órgão executivo, é de ser um interlocutor muito qualificado nessa relação. Então, trago isso aqui para a gente pensar, né? Ou seja, existem muitos limites, eu vou falar deles agora, no que se refere à gestão das políticas sociais no Brasil. Agora, um dos limites é a gente não fortalecer a própria gestão. E, para fortalecer a gestão, a gente tem que estabelecer uma interlocução com a gestão, e não com os órgãos que estão, digamos, subordinados à gestão no nível da execução. Quanto aos limites, eu penso assim, que muito se avança no sentido da efetivação, aquele problema inicial que eu disse no início, né, no que se refere à implementação e efetivação de direitos sociais pela atuação jurisdicional. A gente tem vários exemplos de ações civis públicas que foram determinadas, que resultaram em decisões judiciais, que determinaram construções de unidades, que determinaram implantação de políticas públicas. Mas também a gente conhece outros tantos casos em que essas decisões demoraram tanto tempo para acontecer, que até a política pública foi construída antes, ou então a gente tem outras situações em que aquela decisão não era a melhor alternativa para aquele local, para aquela cidade, para aquele estado, enfim, para aquela realidade. Onde estão efetivamente os limites? Onde estão? Por que não se efetivam direitos sociais? Por que não anda, ou anda pouco, não no ritmo que nós gostaríamos, a política pública nessa área? Me parece que também é importante, do ponto de vista do judiciário, a compreensão
dos limites que circulam a outra institucionalidade, a institucionalidade lá do poder público, de executivo, né? O primeiro, eu diria que é a eterna falta de recursos, né? E a situação lá que a gente tem sempre quando gestor ou quando elabora políticas públicas, que trabalhar sempre com o que menos, digamos, a condição menor. Se tem que ter uma política que deveria ser universalizada, se consegue fazer metade, ou um terço, ou um décimo daquilo que poderia ser universalizado. Se tem que construir uma unidade, se constrói a unidade com menos custo do que ela deveria ter. E assim sucessivamente. Mas o principal, me parece que é recurso. Me parece que está em 2 pontos, na minha avaliação, né? O primeiro é que a falta de continuidade e falta de profissionalismo dessa área é uma característica. Então, cada gestor que entra tem a sua ação, emblemática, fantástica, às vezes, né? Como diria lá o professor Emílio, que estava falando agora na hora do almoço, transformando, às vezes, questões que não são de política pública em políticas, né? Ou seja, ações de política, quando, na verdade, seriam ações de execução do cotidiano lá para funcionar o mínimo necessário para garantir os direitos das crianças e adolescentes. Então, assim, esse caráter sazonal da política, a cada 4 anos, ou menos que isso, a cada 2 anos, mudança de gestores que começam de novo a inventar a máquina, né, é um grande atraso para a evolução sistemática dessa área. Ainda mais quando a gente tem uma fragilidade técnica no setor e uma fragilidade de baixa estima das pessoas que trabalham. Então, diferente do judiciário, por exemplo, que muda o juiz, eventualmente, né, ficam mais tempos os juízes em geral, mas que muda o juiz e que há já uma sistemática de trabalho consolidada, na área de políticas sociais brasileiras, essa sistematicidade ela não está consolidada. Então, a cada nova situação, nova roda se inventa. Eu penso que o judiciário tem algo a contribuir com isso, que é o caráter mais permanente. A interlocução com setores da sociedade que têm caráter mais permanente, como os conselhos, como os órgãos de controle social, como as instituições que trabalham nas comarcas, né? Ou seja, o gestor muda, mas tem uma história que vai se consolidando, por exemplo, como a história da rede de atendimento, como a história da articulação daquilo que se constrói naquela cidade, como o registro de políticas públicas bem-sucedidas, a valorização disso. Então, esse trabalho é algo que pode ajudar muito se o juiz se envolver. E uma outra coisa, que não sei bem em que medida o juiz poderia se envolver, mas que é um dos problemas da efetivação da política, é que por mais dinheiro que tenha, e hoje a gente tem um aporte financeiro de recursos no Brasil para a área social muito maior do que se teve há 10 anos atrás, há uma limitação objetiva técnica e institucional. O tempo para executar recursos ele é insuficiente pela dificuldade que as prefeituras, os municípios em geral têm. O doutor Daniel falava do CREAS, que é um assunto que eu tenho tratado. Hoje a gente tem no Brasil, dos 5.000 municípios, 900 CREAS, que é menos do que isso, só Porto Alegre, por exemplo, tem 9 CREAS. Então vamos imaginar que tenhamos um número bem mais reduzido de CREAS que recebe recursos para medida socioeducativa em meio aberto. O recurso existe. Não tem CREAS, não tem funcionamento para implantar isso. Esse é só um exemplo. Poderíamos dizer para a construção de unidades de internação também, o limite às vezes se dá lá no local, não que não haja recurso financeiro para isso. Então, a gente tem, enquanto problema estrutural para lidar na efetivação de direitos, com o limite da operacionalidade institucional. Na avaliação de políticas públicas relacionadas a direitos, a gente pode trabalhar, me parece, com uma tripla dimensão. Quando se estabelece um direito, para além da lei, a gente precisa de uma mudança institucional em torno daquela legislação e a gente precisa de uma mudança de cultura. E no nosso caso, a gente tem uma lei, que já não é o caso de mudar, porque ela já está aí há horas, mas a gente não conseguiu ainda mudar uma institucionalidade de política pública. E a gente não tem uma mudança de cultura ainda, no sentido geral. A política pública brasileira ainda é na esfera do controle e não na esfera da garantia de direitos, certo? Então, acho que os limites nossos estão nesse campo e me parece que a contribuição que vocês podem dar é enorme, desde que saiam de um lugar lá enclausurados, sabe? Que a gente possa trabalhar mais com o juiz, discutir procedimentos, a questão da uniformização de procedimentos, né? É um problema muito sério, realmente, para o gestor.
esses dias, da semana passada, inclusive, estava conversando com uma execução de CREAS lá, de medida, aí dizia a assistente social para mim, pois é, eu não entendo o que... Olha a fala. Eu não entendo o que é isso que os outros colegas falam, em que, se o adolescente não cumpre a medida em meio aberto, o juiz regride a medida. Porque aqui não acontece nada disso. O juiz nunca regride medida nenhuma. Então, eu não tenho autoridade. Eu digo para ele fazer as coisas, ele não faz, e o juiz nunca regride, então eu não sei o que acontece. Eu digo, mas como que o juiz nunca regride? O juiz nunca regride a medida. Né? Só para a gente ter ideia do que nós estamos falando. Assim, há diferentes procedimentos pelo Brasil afora e não há como ter políticas públicas também que avancem se esses procedimentos não... Isso não dá para a gente generalizar, né? Como disse o doutor Daniel aqui. Tem muita coisa boa acontecendo. Mas há fragilidades no campo também da unificação de procedimentos, do engajamento, do envolvimento, do compromisso, que não pode ser só do lado de quem é gestor ou do lado de quem é juiz. Precisa ser do conjunto da rede de atendimento, da rede de políticas públicas. Acho que é melhor eu parar por aqui, porque já falamos bastante, e fico à disposição de vocês para qualquer esclarecimento. Agradecer a debatedora, a doutora Ana Paula Mota Costa, que deixou para nós uma reflexão importante da necessidade do juiz da infância como um garantidor de direitos fundamentais de crianças e adolescentes, um juiz engajado na realidade e a necessidade de que ele seja um interlocutor qualificado. Obrigada, doutora. Então, vamos abrir para os debates. Por favor, o microfone. Mas tem outro ali. Normalmente tem dois. Boa tarde, meu nome é Ricardo Jader, sou juiz de Cruz Alta, Rio Grande do Sul. Aqui eu queria falar de algo, de um tema que um pouco nas falas dos dois, mas principalmente eu vou colocar para o Dr. Daniel Isler, falou do programa Justiça na Escola. Algo que tem me preocupado bastante em termos de política social, coisa e tal, é que às vezes, eu acho que mais do que às vezes, a escola, especialmente a escola pública, tem sido pouco sedutora, pouco inclusiva para as faixas mais pobres. Nós temos visto muito abandono da escola, muito perda de alunos e adolescentes para a atividade, não só para o consumo do crack, da droga, mas para a atividade profissional vinculada ao tráfico de drogas. Porque muitas vezes há uma perspectiva, por esdrúxulo, por esquisito, por uma inversão de valores que tem, eles têm uma perspectiva melhor de evolução, de progresso, de mudança de realidade do que na atividade da escola. Será que o CNJ, a escola, coisa e tal, teria como tentar avançar nesse programa, em vez de conversar com as escolas, com os gestores, e tentar ajudar a modelar, a ampliar os programas que são ótimos que existem, do bullying, das doenças sexuais, transmitíveis, coisas e tal. Será que tanto o CNJ, para a escola, para a MB, será que não tínhamos que pensar em um passo mais avançado, tentar evoluir, conversar com os agentes públicos, as políticas públicas na área da educação, e tentar ver se há algo que possa ser feito, melhorado, modificado na educação para que ela seja, vou dizer essas duas palavras, pode ser outras qualquer, sedutora ou inclusiva das classes mais pobres. Também na fala de ontem do Dr. Emílio, ele falou que muitas vezes nas zonas pobres estão sem escola, não sem escola física, digo eu, mas sem escola real, sem escola atrativa e sem trabalho. Que isso tem a ver com a política social permanente. Será que é uma provocação
possível de pensar do CNJ tentar avançar mais na questão da justiça na escola? Obrigado, Ricardo. Eu acho que é isso que nós queremos mesmo, né? Eu acho que o grande problema está relacionado hoje já não mais à questão da inclusão na escola, mas à qualidade da educação, que inclusive tem sido tema do movimento Todos pela Educação, que eu referi ontem, que tem a participação de diversas instituições e órgãos. Aqui tem o Richard King, talvez poderia dar também alguma contribuição sobre o que é o Todos pela Educação, né? E como que é a forma que se busca realmente trazer cada vez mais qualidade na educação. E eu sei que o Ministério da Educação é um dos parceiros, né? Porque eu acho que, de fato, faz parte de uma boa escola, da ideia do que seja uma boa escola, em termos da qualidade do serviço que ela está prestando de educação, que ela seja sedutora e que enfim, proporcione um serviço tal que vai fazer com que as crianças e adolescentes tenham mais interesse de estar lá, né? Geralmente, grande parte das notícias que a gente tem de exclusão ou de evasão escolar estão relacionadas realmente à percepção da criança de que está indo na escola e não está tendo um benefício real, né? E isso é relacionado em parte em relação à droga, e a droga traz a violência, e são todos os temas que a gente tem procurado debater, e que são meio que aquilo que são os objetivos onde a gente quer chegar, e a gente sabe o que é que precisa ter. Como vai fazer para chegar lá é que é o desafio, até porque o sistema educacional no Brasil é muito grande, né? Eu não sei o número de escolas que existem no Brasil, o número de secretarias municipais de educação, né? E tem as secretarias estaduais de educação, cada uma delas com todo um sistema em torno de si para levar a efeito a educação infantil, fundamental, de ensino médio, especificamente, né? Eu sei que, por exemplo, só em Guarulhos tem 85 escolas públicas de ensino fundamental e médio vinculadas ao governo estadual. 85 escolas, numa única cidade, né? É por isso que o que nós fazemos no CNJ é articulação. Nós não temos condições de estar em contato com cada gestor. Nós precisamos estar em contato com o Ministério da Educação, com as secretarias de educação, com as coordenadorias de infância, né? Porque esse trabalho ele precisa ser realizado lá na ponta, né? O juiz da infância na sua comarca, ou a diretoria de ensino naquela comarca tomando a iniciativa, um dos dois tem que ter essa iniciativa de se reunir, de dialogar a respeito dessas questões, pensar o que pode ser feito em nível local, e ao mesmo tempo em que no nível nacional também se pensa alternativas para trazer mais educação, ou qualidade na educação. E junto com isso, você mencionou a questão da droga e do crack. Nós acreditamos muito, né, na ação de prevenção. E prevenção através de informação. É a forma mais simples, direta e eficiente de obter resultados em larga escala, né? E é isso que nós temos procurado fazer. Bom, boa tarde. Eu sou Karina, sou promotora de justiça no estado de Goiás. Vim acompanhando o Dr. Wagner, lá de Rio Verde. E eu gostaria, na verdade, de ouvir a opinião, tanto da doutora Ana Paula quanto do doutor Daniel, a respeito da regionalização dos centros de internação. Se, de fato, é uma tendência nacional, se seria dos males o menor, se há alguma perspectiva, inclusive, de se discutir essa diretriz da municipalização das medidas, inclusive da internação, ou mantém-se no âmbito estadual, até com o programa que foi feito, o levantamento, essa radiografia, se de fato é o que se pretende, é o que se tenta implantar nacionalmente. Como é que é seu nome? Karina. Nós não acreditamos na municipalização da internação, não.
Isso daí me parece que é algo pouco viável, né? Na verdade, o sistema socioeducativo ele já encontra suficientes problemas, né? Mesmo em nível estadual ou regional. Criar uma unidade de internação em cada município é virtualmente impossível e até mesmo desnecessário. Tem muitos municípios que não teriam sequer, ofereceriam nem demanda suficiente para que cada município tivesse a sua unidade. Até por isso é razoável que o Estatuto preveja a possibilidade, por no máximo de 5 dias, da permanência do adolescente no distrito policial após a decretação ou flagrante ou a decretação da custódia provisória, porque não existe a condição, pelo menos hoje, né, de se imaginar uma unidade de internação em cada município. Então, acredito que isso não seja a solução. Mas, ao mesmo tempo, é importante, e é um direito do adolescente, cumprir a medida o mais próximo possível da sua família. Isso é muito importante, não só porque é um direito do adolescente, mas porque o reforço desse vínculo, a manutenção, o restabelecimento desses vínculos familiares são condição necessária para que a medida ela tenha um bom resultado, o adolescente saia da medida e pronto para uma convivência social mais saudável. Então, o que a gente nota é que alguns estados já estão mais adiantados do que outros nessa questão da regionalização ou da descentralização. A gente fala muito em descentralização e não necessariamente em regionalização. É preciso verificar as peculiaridades de cada estado, né? Alguns ainda estão muito concentrados na capital ou nas regiões metropolitanas. Nessas situações, a gente tem procurado recomendar essa descentralização, né? Isso tem que ser avaliado dentro do contexto do Estado para saber onde existe a maior demanda, onde existe a possibilidade, ou seria mais adequado e oportuno construir unidades de internação. E a regionalização me parece que também é uma vertente, é uma possibilidade, né? Alguns estados já têm não só unidades regionais, mas várias regionais, né? Várias regionais. Quanto maior o grau de especialização, maior a possibilidade também dessa regionalização. O importante, no nosso modo de ver, é que o juiz competente para apreciar a execução seja o juiz do local onde está o adolescente, né? E isso é o fundamental. Se essas varas elas vão funcionar de maneira regionalizada ou não, em que medida, isso é uma questão mais de organização judiciária, mais interna dos estados, né? Na qual a gente não tem uma solução, não existe uma conclusão peremptória, definitiva, a respeito do que é melhor. Eventualmente pode funcionar muito bem, né? Mas isso vai depender também das condições da estrutura do judiciário naquele estado. Não sei se está funcionando. Eu diria a mesma coisa que disse o doutor Daniel aqui em relação à municipalização. Acho que não está nem se cogita isso e seria um grande absurdo, até porque, mesmo abrigos, as instituições de acolhimento, se discute se é o caso de em cada município se comporta a existência de unidades de acolhimento, né? A questão das medidas socioeducativas em meio aberto, também há casos de municípios muito pequenos que tem um adolescente, 2 adolescentes cumprindo a medida, que não se justifica a implantação de um serviço e que precisa se pensar alternativas regionais e não municipais, né? Então, o município, considerando 5 mil municípios brasileiros, é uma fração muito pequena frente para a implantação de políticas dessa natureza, que envolvem um público muito pequeno e que acaba tendo um outro efeito, que é o efeito, na medida em que se implantam unidades, é isso que eu queria dizer sobre a regionalização, na medida em que se constroem unidades, se amplia as possibilidades de internação. Então, isso pode ser que até um determinado momento, em um estado regionalizado, eu venho de um estado que é regionalizado, o Rio Grande do Sul, tem 10 juizados regionais, não tem unidades ainda em 2 regionais desses 10 estados, já há muito tempo que já era para ter e não tem.
mas toda vez que se construiu unidade, de certa forma, houve um aumento de população. Depois isso se estabiliza, entra na lógica geral do sistema. Então tem que ter muito cuidado com a construção de unidades. Me parece que a política correta é descentralizar e construir unidades onde efetivamente precisa, mas junto e antes, um pouquinho, meio aberto. Ou seja, tem que ter muito mais esforço no sentido de implantar as medidas em meio aberto do que trabalhar no sentido de construir unidades. Não só por isso, pelo incentivo à internação, mas também pelo custo, pelo que envolve a construção de uma unidade adequada, correta, né, com uma proposta, um programa de trabalho consistente, porque também construir unidades para que não sirvam à sua finalidade é algo que não adianta, né? Então, a complicação da constituição de unidade de atendimento é muito maior do que da medida em meio aberto. A gente tem que conseguir que se amplie medida em meio aberto, me parece. Mais algum colega? Eu vou me permitir à frente, pedir autorização para o nosso coordenador aqui, né? Já que o Daniel tocou no assunto, queria apresentar um projeto que está sendo construído e que gostaríamos de ter o apoio de todos os colegas aí em cada um dos estados, né? Bom, todos vocês conhecem os péssimos índices da educação no nosso país, né? Nós tivemos um trabalho aí nos últimos 20 anos de universalização do acesso ao ensino público. Todos nós sabemos que não chegamos aí ao acesso completo. Todos sabem que é difícil achar vaga, principalmente no ensino médio, ainda no nosso país. Mas o grande problema está sendo a baixa qualidade da educação. Se nós pegarmos os índices dos alunos da iniciativa privada, da educação privada e da pública, nós verificamos que existe hoje um apartheid educacional no nosso país. Então, nós estamos, dentre os 50 e poucos países, nós estamos com o 43º em termos de qualidade do ensino no mundo, né? Na capacidade de desenvolver atividades na área da matemática, português, etc. Então, preocupados com a baixa qualidade do ensino público no nosso país, a Associação Brasileira dos Magistrados, Promotores e Defensores Públicos, juntamente com o Todos pela Educação, que é um movimento social de âmbito nacional, resolveram se reunir para trazer uma contribuição para tentar melhorar a questão da qualidade do ensino no país, né? O que é qualidade do ensino? Nós temos que definir exatamente esta questão e foi criado um grupo de trabalho baseado num outro projeto que aconteceu há 10 anos atrás, a BMP, juntamente com o Unicef e também com outras entidades, teve uma ação em âmbito nacional chamado Justiça pela Educação, e agora nós estamos tentando renovar aquele projeto, mas buscando a justiça numa educação de qualidade. E o objetivo desse projeto é, em primeiro lugar, elaborar um trabalho técnico com a participação não só de pessoas da área jurídica, mas também dos educadores, é claro, né? E pautar indicadores, pautar elementos mais concretos para dizer o que é uma escola que tenha qualidade de educação. Então, o que é uma escola de qualidade? Não, o que é uma educação de qualidade? Dentro da sistemática que nós temos hoje no país, né? Então, nós vamos colocar os marcos legais, vamos tentar definir até para que o leigo saiba, né? Então, para que a mãe diga, ó, eu quero saber o que a escola não está fazendo, por que meu filho não está estudando, por que meu filho está indo mal. Então, tenham índices efetivos, né, para identificar o que é ou não um ensino de qualidade. E mais, um material que sirva não só para o promotor de justiça, mas também para o defensor público e para o magistrado, para ter conhecimento em termos de marcos normativos, o que seria considerado qualidade da educação. Esse trabalho esperamos, né, que seja concluído até
o próximo semestre, e a ideia é nós irmos de estado em estado, e aí que eu peço a ajuda dos colegas, né, para que nos deem a oportunidade de nos receber e receber as pessoas de todo esse projeto, para apresentarmos esse projeto e para termos um momento de, não de capacitação, mas de apresentação de cada um desses detalhamentos que nós pretendemos fazer, para que sejam também multiplicadores dentro dos seus estados. Tá? Também gostaria de dar mais uma notícia. Ontem foi formada no Congresso Nacional, mais especificamente na Câmara dos Deputados, a Comissão da Lei de Responsabilidade Educacional aqui no país. Hoje se fala muito da ausência de elementos para conseguir exigir dos gestores educacionais resultados. E, finalmente, então, depois de muitas brigas, ontem foi decidida essa comissão, a comissão que é presidida pelo deputado Nilton Lima, de São Paulo, e o relator é o deputado Raoni Henri, de Pernambuco, né, que vai ser o relator, pessoa bem engajada na área da educação, e vamos torcer para que essa lei de responsabilidade educacional, nos moldes, não iguais, mas com o mesmo espírito da lei de responsabilidade fiscal, estabeleça lá as obrigações dos gestores, né, e estabeleça também as consequências pelo não cumprimento, né, não só na gestão financeira dos recursos, mas também da gestão efetiva, inclusive de pessoal, que prejudique a qualidade de ensino no nosso país. Vamos ver se com essa lei de responsabilidade educacional também conseguimos ter alguma mudança aí no nosso futuro, né? Mais algum colega? Boa tarde, meu nome é Hélio Braz Mendes, eu sou do Recife, juiz da infância. Daniel, como vai? Tudo bem? Eu gostaria de me dirigir à mesa, tanto a doutora Ana Paula como ao doutor Daniel. Eu tenho escutado há muitos anos, e hoje aqui escutei muito, que os juízes da infância são juízes especiais, proativos, diferentes, especializados, que exigem isso, que saia de dentro do seu castelinho do judiciário, que vai até a rua, a universidade, as escolas. Nós não aguentamos, é muita coisa. Principalmente porque nós não temos formação para isso. As escolas da magistratura, de maneira geral, estão fracassando nesse aspecto de fazer formação, inclusive, a meu ver, deveria ser obrigatória em psicologia jurídica, em direito da infância e juventude para todos os juízes, de constar nos concursos públicos a disciplina de psicologia jurídica, que os alunos, se nas universidades não é possível, mas que pelo menos para ingressar na magistratura sejam obrigados a estudar um pouquinho, já entrar tendo uma noção do que é uma rede de proteção. Então, juízes que não sabem o que é CREAS, não sabem o que é CRAS, não sabem o que é PNAs, não sabem o que é nem Plano Nacional de Conhecimento, nunca ouviu falar. Eu tenho um juiz assim no estado de Pernambuco. Creio que isso deve acontecer também em outros estados. Porque eles dizem, eu não tenho tempo. Eu tenho que cumprir o relatório do CNJ, eu tenho que cuidar de réus presos, eu tenho que fazer as ações que são urgentes de alimentos, e eu não tenho tempo de me dedicar à infância. Então, no interior, é uma mazela nesse aspecto. E aqui eu lembro também, talvez, a atenção que nós precisamos dos TJs e do CNJ, para que conste nos relatórios dos juízes essas atividades. Elas passam em branco, invisíveis. Nós nos cansamos, nós trabalhamos muito e somos invisíveis. Não existe o espelho, o reconhecimento da instituição que diz que nós somos especiais. Para quem? Então, há uma necessidade urgente de que o juiz possa se ver espelhado nos relatórios do CNJ e dos TJs, que haja um reconhecimento, que haja um peso, porque isso exige competência, habilidade, tempo, isso exige um envolvimento, exige que saiamos, inclusive, de um modelo judiciário, que é esse modelo vertical. A relação com a rede é horizontal, se não for assim, é desastrosa. E nós, juízes, quando conseguimos sair desse modelo com grande dificuldade, é só lá fora. Quando a gente chega dentro da instituição, a democracia não existe. E todos nós sabemos que a democracia não chegou ao Poder Judiciário.
né? As escolhas dos presidentes de tribunais, como acontece, são colégios eleitorais restritos. O nosso modelo de gestão administrativa não é democrático, nós não somos ouvidos. Hoje se reclamou muito aqui que as legislações acontecem e nós não somos ouvidos. Os juízes que trabalham nessas áreas não são ouvidos. Bem, eu numerei tanta coisa aqui que eu não vou falar tudo, não. É um desabafo. Mas acredito que daqui, desse encontro, e aí a Escola Nacional da Magistratura é o fórum adequado para esse debate entre juízes e que a gente possa encaminhar sugestões ao CNJ, sugestões aos TJ, que a gente possa contribuir. Muito obrigado. Eu queria dizer, Hélio, que eu concordo 100% aí, tá? Eu acho que são basicamente 3 focos que precisam ser trabalhados. Um deles, e isso tudo depende muito dos tribunais estaduais mesmo, né? E em São Paulo, por exemplo, já foi uma coisa que nós temos buscado fazer há algum tempo já com a Coordenadoria da Infância e Juventude. Seria muito positivo se os concursos de magistratura, concursos para ingresso na magistratura, eles trouxessem a matéria da infância e juventude de uma maneira destacada e com um peso, né, adequado, e não como um anexo, né, que entra lá no programa muitas vezes, né, como assim, questões da infância, né, e é isso que entra, né? Então isso já faria muita diferença, até porque os cursos jurídicos, né, de graduação, eles já naturalmente eles acabariam se adequando a isso e também acabariam dando um destaque maior à matéria da infância e juventude dentro da faculdade. Quando hoje, pelo menos na época que eu fiz a faculdade, a infância e juventude era optativa, né? E eu acredito que em muitos casos ainda é uma matéria optativa. Outra questão que eu acho que tem uma fundamental importância, e eu concordo exatamente com você, porque muitas das coisas que a gente faz quando a gente se dedica para trabalhar na rede e os projetos, e vai na escola para falar com os alunos, né, faz justiça restaurativa, uma série de coisas que a gente está trabalhando institucionalmente, né, estamos articulando com outros órgãos aquilo que tem que ser o atendimento à infância. Isso não é considerado, ou acaba não sendo considerado, de modo geral, para efeito de promoção dentro da carreira, né? E, ao mesmo tempo, isso também não é observado na escolha dos juízes que vão prover as varas de infância e juventude, porque os critérios são mais objetivos, né? E isso também tem a sua razão de ser, porque a subjetividade já levou a muitas distorções no passado, né? E hoje em dia, praticamente, o merecimento, de modo geral, é igual à antiguidade, salvo alguns aspectos técnicos no que se refere às promoções, mas, basicamente, o merecimento ele é a própria antiguidade, né? A antiguidade vai contando como merecimento também. Então, isso tudo reflete, né? E a outra questão é a especialização das varas, especialmente nas comarcas menores, as varas são cumulativas e também é difícil você fugir disso em comarcas pequenas, onde não tem demanda que justifique a criação ou especialização de varas, né? E aí o juiz tem que lidar com tudo ao mesmo tempo. E a infância acaba ficando como um anexo da infância, né? Então, é um conjunto de situações aí que a gente já sabe, né? Diagnóstico nós já temos. E as dificuldades para resolver são muito grandes, porque existem diversas diferenças regionais. Algumas contingências são mais fáceis de resolver, outras não, né? Mas, enfim, eu concordo com tudo que você falou e acho que a gente tem que trabalhar para resolver isso mesmo. Bem, eu também concordo com o que você disse, né? Eu acho que, assim, do que eu disse lá na minha fala, eu acho que vocês, os juízes da infância, são muito especiais pela opção que fizeram, mas alguns precisam ser mais especiais,
Na verdade, nem todos têm o engajamento do que eu falava, né? Há uma diferença grande, assim como tem professores especiais e educadores e enfim, defensores e tudo mais que a gente queira, né? Há juízes e juízes da infância. E um juiz da infância que produz uma diferença na sua comunidade, que é reconhecido lá na comunidade, pode não ser reconhecido dentro da sua instituição, mas que é reconhecido na sua comunidade, é um juiz que tem esse engajamento do que eu falava, né? Então, às vezes, enfim, talvez o foco do reconhecimento possa ser outro, assim, só contribuir nesse sentido. Em relação à formação jurídica, daí falando do lugar de professora de direito, né, eu acho que assim, eu trabalho numa instituição que tem a disciplina de direito, duas instituições, o IPA, o Instituto Metodista, que tem há muito tempo a disciplina de direito da criança e que faz muita diferença na formação das pessoas que saem da faculdade. A URGS, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que não tem, mas que tem optativa e tal, e que tem várias atividades em torno da questão da tentativa de entender, inclusive nomenclaturas que a gente usa e que as pessoas, inclusive nos cursos de direito, não têm a menor ideia do que sejam, né? Mas ainda muito incipiente. Lá na escola do Ministério Público, que o Saraiva também é professor e eu na pós-graduação, lá a disciplina também é obrigatória, né? E eu penso assim que talvez o CNJ pudesse recomendar às universidades que fosse obrigatória, né? Essa disciplina como um fator, assim, primeiro, preponderante. Agora, eu acho que a formação vai mais além, porque não é só na infância e juventude. O juiz que atua na Maria da Penha, por exemplo, nas varas de violência doméstica, é um juiz que precisa de um outro conhecimento, que não é um conhecimento só jurídico, né? O juiz que atua, enfim, na execução criminal, como foi dito aqui. Então, talvez a gente precise discutir, precisa ser tratado que a formação jurídica ela é insuficiente para lidar com essa realidade. Não é a única área, né? Esses dias eu tenho um marido que é engenheiro e ele dizia assim, a pior problema numa obra é lidar com as pessoas que tem que se gerir na obra. E a única coisa que não se aprende nunca na faculdade de engenharia é lidar com as pessoas. Só se aprende a fazer obra, agora não se faz obra sem pessoas. Então, essa é a nossa contradição. Se aprende na faculdade de Direito tudo que diz respeito ao direito, mas não se aprende a lidar com a realidade que é a realidade hoje que chega ao judiciário, né? Então, antropologia, conhecimento de políticas públicas, sociologia jurídica, determinadas disciplinas que têm noção de realidade, acho que a gente tem que trabalhar desde lá da formação na graduação e também no ingresso na magistratura. Psicologia jurídica. O Richard já sinalizou que está na hora do coffee break, né? Então, eu gostaria de convidar os colegas para o coffee break, lembrando que no retorno do coffee break nós vamos nos dividir em duas oficinas temáticas. Uma de um sistema socioeducativo e outra de proteção. Muito obrigada.